Resposta da Mafalda passa, como sempre, urgente não deixa tempo para o importante. Ou seja, urgente, muitas vezes no licenciamento, se utiliza dessa retórica para que não se deixar tempo para o importante, porque de fato é também necessário. Eu acho que isso exprime um pouco o modus operandi, muitas vezes o licenciamento ambiental ocorre no país inteiro. Considerações iniciais. Bom, como eu disse, eu preciso primeiro explicar o porquê o IPHAN participa do processo de licenciamento. Repito, muitas vezes há o entendimento de que o IPHAN participa do licenciamento por conta da instituição normativa. Não, não é por conta da instituição normativa. Como eu disse, a instituição normativa ela não somente disciplina a participação do órgão, ela diz como é que o órgão funciona em matéria de licenciamento. O que faz o IPHAN participar do processo de licenciamento são essas 4 leis que eu vou apresentar agora, que são leis federais, algumas delas mais antigas, inclusive, do que a Política Nacional de Meio Ambiente. Veja, o decreto de 1937 é muito antes, muito anterior à resolução CONAMA, muito anterior a qualquer legislação de respeito ao meio ambiente, e é exatamente por isso esses 4 pilares que eu vou mostrar, essas 4 leis federais alicerçadas na Constituição e no papel da atribuição da autarquia, que no caso do IPHAN, a sua amarração constitucional, o seu papel mediante o patrimônio cultural brasileiro, que fazem com que o IPHAN tenha que ser instado a se manifestar em matéria de licenciamento ambiental, assim como as outras autarquias, como o FUNAI, no que diz respeito à questão indígena, Palmares, no que diz respeito à questão quilombola, e por aí vai. Por que isso? Ora, porque o licenciamento, e desculpa a frase de efeito, o licenciamento não pode se constituir uma espécie de oásis da ilegalidade, no sentido que determinadas leis não sejam observadas e determinadas leis sejam observadas. Ou seja, não é facultado ao gestor, não é facultado ao processo de licenciamento, não é facultado ao servidor público e tampouco ao cidadão a observância de determinadas leis e outras não. E o que a gente tem, infelizmente, em alguns lugares, no ponto de respeito ao licenciamento, é que está se facultando ao gestor público a possibilidade de observar determinadas leis e outras não. E é exatamente isso que a gente quer chamar a atenção e demonstrar, porque, repito, não é a instituição normativa que faz com que os órgãos ambientais, sejam eles quais forem, tenham que escutar o IPHAN. Não é isso. O que faz com que o IPHAN tenha que participar do licenciamento é isso aqui, ó. Decreto-Lei número 25 de 1937, organiza a proteção, eu simplifiquei, o texto é muito grande, é a preservação do patrimônio histórico e artístico nacional. Reconhecimento por atribuição de valor. O que isso significa? Bom, é simples. Eu vou sempre usar a analogia da área ambiental, porque talvez seja mais fácil para o público em geral aqui, mais afeito ao meio ambiente, compreender. O IPHAN, Ministério da Cultura, nós também temos uma espécie de CONAMA, assim como a área ambiental. Nós temos um conselho consultivo. Esse conselho consultivo se reúne de tempos em tempos, assim como o CONAMA, e, por deliberação e votação colegiada, determina o que é e o que não é, evidentemente a partir de processos e critérios técnicos, bem da União Patrimônio Cultural Nacional. E um caso emblemático, ruína das missões jesuíticas no Rio Grande do Sul, ou seja, o nosso CONAMA, como eu brinco, o Conselho Consultivo do IPHAN, se reúne e os seus membros decidem que isso aqui é patrimônio cultural brasileiro, patrimônio da nação. E por que patrimônio? Porque são objetos, celebrações, e aí eu vou mostrar as outras, enfim, modos de saber de fazer, sítios que fazem parte da identidade nacional, fazem com que o Brasil seja Brasil, faz com que nós sejamos considerados brasileiros. Toda vez que nós nos auto-apresentamos como brasileiros, nós nos remetemos a uma série de símbolos, série de valores. Esses valores são nossa língua, nossos costumes, etc. E também, e sobretudo, o nosso patrimônio, que é o que faz do Brasil Brasil. Então, por isso que esses bens são protegidos por lei. Então, quando o Conselho Consultivo do IPHAN se reúne, por exemplo, e por votação decide que isso faz parte do patrimônio cultural brasileiro, automaticamente essa ruína está tombada e protegida. Isso se dá através do respaldo jurídico disso, o Decreto-Lei 25 de 37.
Uma outra forma de bem acautelado pelo IPHAN, que também constitui patrimônio cultural brasileiro, é alicerçado no decreto 3551 de 2000, que institui os registros de bens culturais de natureza imaterial e cria o Programa Nacional de Patrimônio Imaterial. Ou seja, mais uma vez, o IPHAN se reúne e, através do seu conselho consultivo, ele decide que determinada festa, determinada celebração, determinado saber fazer, determinada festividade é patrimônio cultural brasileiro. Existem alguns exemplos, por exemplo, o frevo, que é uma dança, para quem não conhece, característica do Nordeste, sobretudo do estado de Pernambuco, ele é patrimônio cultural brasileiro. Então, incide sobre essa festividade uma série de medidas e protetivas de acautelamento e de perpetuação desse tipo de celebração. Um outro bem, que também é um bem, quando o Conselho Consultivo se reúne e determina a atribuição de valor, são os bens famosos da extinta Rede Ferroviária Federal, também alicerçados na Lei 11.483 de 2007. Todas essas leis, gente, que eu estou falando, são leis federais que têm amarrações, inclusive na atribuição constitucional do IPHAN, nos artigos constitucionais que dizem respeito e versam sobre o patrimônio cultural nacional. Mais uma vez, o Conselho Consultivo do IPHAN se reúne e determina que determinada estação de trem, determinado o próprio trem, existem trens históricos muito importantes, enfim, vilas operárias da extinta Rede Ferroviária Federal. Isso, talvez, eu confesso que não sei a realidade aqui desse estado, mas, por exemplo, em estados como Minas Gerais, Pernambuco, etc., você tem inúmeros trens ferroviários protegidos pelo IPHAN. E, novamente, é um reconhecimento que se dá por atribuição de valor, ou seja, um conselho que se reúne e decide que isso é patrimônio cultural brasileiro e, portanto, deve ser preservado. E uma quarta lei que diz respeito ao patrimônio arqueológico, que veja, uma lei de 1961, mais de 20 anos antes de qualquer resolução do CONAMA, o Ministério de Meio Ambiente sequer existia, que é um reconhecimento que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos. Que também, aí existe uma pequena diferença. O Conselho Consultivo do IPHAN não precisa se reunir, repito, o Conselho Consultivo do IPHAN não precisa se reunir para que um sítio arqueológico seja considerado patrimônio cultural brasileiro. A lei diz que o reconhecimento é compulsório, basta que se encontre. Identificou bem da União e necessariamente sobre ele se incide uma série de medidas protetivas e acauteladas. O que não significa dizer que a pessoa será, que por acaso houver coincidência com a área privada, que terá desapropriação, nada disso. Simplesmente, dentro de uma área, às vezes privada, vai haver um sítio arqueológico que ele pode até ser suprimido, desde que o IPHAN autorize, e essa supressão ela tem que se dar baseada em critérios técnicos científicos. Ao contrário, por exemplo, de um bem tombado, que só o presidente da República, como eu disse no início dessa palestra, só tem um caso na época de Getúlio Vargas, pode destombar. No caso do patrimônio arqueológico, desde que haja anuência do IPHAN, no caso, essa anuência ela tem que vir via superintendência, vai para Brasília, Brasília aprova, havendo uma pesquisa científica, o bem pode ser, como a gente chama no linguajar técnico, resgatado, ou salvo, mas assim, as pessoas suprimidas, porque falando uma coisa de forma coloquial, mas não é suprimido para passar a patrão, não. É resgatado no sentido de um critério técnico que se faz a pesquisa para se fazer o salvamento desse bem. E o que diz essa lei em seu artigo 1º? Os monumentos arqueológicos ou pré-históricos de qualquer natureza existente no território nacional e todos os elementos que neles se encontram ficam sob guarda e proteção do poder público. O 8º, o direito de realizar escavações para fins arqueológicos, ou seja, o salvamento, o resgate ou a supressão em termos genéricos, em terras de domínio público ou privado, chama atenção para aqui, em terras de domínio público ou privado ou particular, constitui-se mediante permissão do governo da União através da diretoria
do patrimônio histórico e artístico nacional, ficando obrigado a respeitar o proprietário ou possível